Essa história aconteceu no ano retrasado. Eu tenho uma amiga que ela é muito próximo de mim, muito mesmo, aquelas amigas da gente fofocar, contar tudo, saber um monte de coisa, confidentes, uma da vida da outra. Aí, um dia a gente tava dentro do Uber conversando e ela começou a me contar coisas da vida dela, eu tava contando coisas sobre a minha vida e ela me disse que uma amiga dela tava ficando com um cara. E aí essa minha amiga que tava no carro, ela frequenta centro. E ela disse que ela foi num centro de Umbanda e lá no centro falaram pra ela assim que esse carinha era pai. Eu não entendi muito bem, mas resumindo, ela não queria contar pra amiga dela, entendeu? Porque ela tava com medo da amiga dela achar ruim, dessa história ter vindo do centro. Eu achei essa história meio estranha. Ela disse que a Pomba Gira que falou isso pra ela, e pelo que eu entendia, tipo Pomba Gira, Centro Espírita, esses lugares não têm tendência a mentir. Não entendi só por que o centro foi falar isso pra ela, sabe? Como se fosse tipo dar um recado pra amiga dela. Enfim, foi uma história que aconteceu e aí vem todo, né, o desenrolar dessa situação. Em uma outra situação, eu e essa amiga, a gente decidiu ir no açougue para comprar uma carninha pra gente fazer. Quando a gente chegou lá, esse rapaz estava lá. Eu achei ele meio estranho, mas eu lembro muito bem de olhar na cara dele assim e pensar comigo, ele tem cara de ser pai. Mas ok, depois cada uma seguiu sua vida normal. Essa amiga, a gente já tinha estudado juntas na escola, e por mais que a gente separou no terceiro ano, ela fez um lugar, eu fiz no outro, a gente continuava se vendo e tendo contato. Mas na minha escola atual, eu também fiz boas amizades, inclusive no Réveillon, uma dessas novas amizades estava comigo numa festa. E detalhe, eu cresci, a gente mora num interior, numa cidade pequena, um lugar onde um monte de gente se conhece, enfim. Era Réveillon, eu estava com a minha nova amiga da escola, né, do colégio, e aí a gente tava lá curtindo e tal, de boa, quando uma prima minha de segundo grau chegou em mim e falou assim, tem um cara querendo ficar com você. Falei, quem? Quando eu vi, era esse garoto, era o cara que eu tinha visto no açougue, que, né, tinha ficado com a amiga da minha amiga. E aí eu virei pra minha prima e falei, não, eu não quero ficar com ele, ainda mais porque ele é pai. E aí ela olhou assim e falou assim, quê? Não, pera, eu sou prima primeira dele, tipo, a gente é primo pra caramba e eu tenho quase certeza de que ele não é pai. Eu vou até perguntar, porque se ele é, eu quero conhecer meu sobrinho, tipo, era um absurdo essa história. Resumindo, ele não era pai, sabe? Aí a gente foi conversar e falou, não, eu não sou pai e tal. Eu falei, nossa, que história mais mentirosa aquela do Uber, né? Mas ok, tava ali no meu Réveillon, acabei dando uns beijinhos nele, uma coisinha assim, aqueles amassos, foi um beijo muito bom, foi uma coisa muito gostosa, e beleza. Cada um meio que acabou por ali. Uns 5 dias depois, ele me chama no WhatsApp e a gente começou a conversar. E papo vai, papo vem, conversando, se falando, né? Contando coisas um da vida da outra, aquela coisa toda. Ele me chama pra dar uma volta. E detalhe, não tinha carro, então a gente ia dar uma volta a pé mesmo. Falei, não, então tá, beleza, vamos dar uma volta. No bairro, tipo na praça, algum lugar, tomar um sorvete. Não, tudo bem, vamos. Eu lembro que a minha prima até pegou umas camisinhas e falou assim, toma, leva preservativo. E eu, tipo, eu não tava pensando em ter alguma coisa, né? Tipo, até porque eu nem tinha ainda feito nada. Mas ainda assim, eu peguei e coloquei no meu bolso. E beleza, a gente foi andando e tudo, e ele me chamou pra, tipo, dentro de uma construção, pra gente poder se beijar, se pegando mesmo e tal. E tinha uma construção ali acontecendo do lado de uma igreja. A gente entrou dentro dessa construção. Só que assim, eu tava menstruada, então não tinha como a gente fazer nada, sabe? Só que ainda assim a gente começou naqueles beijos, naquele pega, naquela coisa toda. Ele, tipo, foi descer minha roupa, eu falei pra ele, eu tô menstruada. Cara, ele puxou meu absorvente da minha calcinha e ele jogou. E como o lote do lado era da igreja, o meu absorvente ficou exposto no quintal da igreja. E era impossível alguém ir lá e pegar aquele absorvente de volta, né? Eu é que não ia. Então, tipo, esse absorvente ficou lá não sei nem quanto tempo, sabe? E, tipo, ninguém teve coragem de ir lá pegar. Muito menos eu, Deus me livre. Mas não aconteceu nada, assim, esse dia, porque realmente não tinha como acontecer, né? Beleza. A gente continuou conversando. Quando ele foi me levar em casa, ele conheceu minha mãe. E aí, conversando com a minha mãe, pai dele, a minha mãe, parece que era parente, resumindo, eu e ele também éramos primos de segundo grau. Porque cidade pequena, né? Mas ok. A gente continuou se falando, ele falou pra gente ter uma segunda vez, pra gente tentar de novo, que não sei o quê. E eu fiquei tipo, não, beleza, pode ser. Marquei de ir pra casa dele passar uma tarde. Fui lá. Cheguei lá na casa dele, ele tava só ele. E aí veio aquela tentativa de tirar a minha virgindade. Cara, mas doía tanto.
Eu tava tão nervosa, sabe? E aquela sensação, eu esperneava e que agonia. Tipo, eu acho que foi, mas não foi, entende? Tipo, aconteceu, mas não chegamos até o final, porque tava doendo pra caramba. Mas enfim, eu saí de lá, voltei pra casa e depois daquele dia, eu, né, continuei conversando com ele normal, do jeito que a gente tava, e de repente ele começou a sumir. Começou a não me responder mais, a não fazer mais questão. Então o sentimento que eu tive é, ele só queria tirar minha virgindade. E foi o que ele fez. Ele veio tirar minha virgindade, fazer o que ele bem queria, e depois ele seguiu a vida dele, sabe? Tipo, ele só queria, de fato, sei lá, me usar. Eu fiquei abalada, só que nessa altura do campeonato, eu estava já extremamente apaixonada por ele, né? Então, eu vivia mandando mensagem, eu vivia conversando com ele, eu vivia indo atrás dele pra falar com ele e tudo, sabe? Tipo, pedindo pra gente continuar junto, pedindo pra gente continuar ficando. E aí, acabou que ele foi conversar comigo, e no que ele foi conversar comigo, ele me contou que tinha dado um selinho naquela minha amiga do Uber, do começo da história, sabe? Que tinha dado um beijo nela. Eu fiquei pé da vida, fiquei super chateada, tipo, eu lembro que eu desci assim a mão na cara dele na hora, eu fiquei com muita raiva, tipo, como assim? Como você teve coragem de fazer isso? Mandei mensagem pra minha amiga também, porque ela sabia do meu caso com ele, sabia do que estava acontecendo, e ela confirmou que sim, tinha ficado com ele. Eu fiquei muito chateada, ela era uma amiga confidente, ela era minha amiga, tipo, raiz, ela era minha amiga de essência, como ela fez isso, sabe? Acabei deletando ela também, tipo, cortando minha amizade com ela. E cortando com ele também, sabe? Falei, ok, também não quero mais, beleza. Só que tinha um detalhe. Quando eu fui pra casa dele, eu deixei minha calcinha lá. Na verdade, tipo, eu esqueci, porque na correria de ir embora, sabe? Acabou que a calcinha ficou lá. Aí eu peguei e ele foi lá em casa pra gente poder conversar. E na hora que ele veio, eu já comecei a pedir, por favor, pra gente voltar, pra gente ficar junto. Gente, eu tava muito apaixonada por ele, sabe? E aí ele meio que ficou comigo e a gente continuou ficando, tendo relação sexualmente ativa, mais ou menos um mês e meio. Chegou o carnaval e eu chamei ele pra gente meio que ter relação num beco, sabe? Tipo, ter relação num bequinho. E aí ele veio, me pegou lá onde eu tava, né? Me pegou, tipo, a pé. A gente foi nesse bequinho, a gente teve relação, a gente ficou ali e tal, foi aquela coisa toda. E depois a gente foi encontrar uns amigos meus. E aí quando a gente chegou lá nos meus amigos, ele me deixou com os meus amigos e foi embora. E eu fiquei lá, por favor, implorando pra ele voltar, sabe? Implorando pra ele ficar comigo, implorando pra ele chegar, pra ele ficar e pra ele estar ali. E ele não queria, ele simplesmente me largou lá e foi embora. Eu sei que ele era um escroto, sabe? Tipo, ele era idiota. Só que eu tava dependente emocional demais dele pra perceber isso. Eu amava ele, aquele amor doente, aquela coisa, sabe, que pesa assim, que a gente não consegue viver sem a pessoa. Uma loucura. Depois desse bloquinho do carnaval, ele foi lá, levou uma pílula do dia seguinte pra mim. E aí, eu tomei. Uma amiga minha, próxima de mim, postou nos stories dela, tipo, tirando onda, zoando, que eu estava grávida. Tipo, postou nos stories. E aí, eu, por influência também e tal, só pra tirar uma onda, eu acabei falando e mentindo pra ele que eu estava grávida e que eu precisava tirar. E aí, só pra tirar dinheiro dele, sabe? Tipo, pra ver, porque quando ele sumia, ele falava assim: ai, eu tô sumindo porque eu tô trabalhando muito. Só que ele sempre trabalhou, isso nunca foi desculpa. Então dava pra ver que é porque ele não queria mesmo o contato ou algo do tipo comigo. Então eu falei, já que ele tá trabalhando, então ele me dá o dinheiro pra comprar a medicação pra eu tirar a criança, né? Já que ele não quer ter filho meu. Ele foi lá e me deu R$ 800. E eu peguei esse dinheiro, comprei vape, gastei à toa. Ai, eu tava devastada. Então, que maturidade que eu tinha, né? Se eu tô fazendo mentindo pra pessoa, que maturidade eu ia ter de pegar R$ 800 e fazer alguma coisa que preste com esse dinheiro. Acabou que eu não consegui sustentar essa mentira. Eu vi que não ia fazer bem, porque ele ficou preocupado, ele ficava mandando mensagem, ele ficava vindo, e o assunto sempre era virado contra isso. E eu vi que, tipo, o que eu tava fazendo? Sempre fui uma menina boa, sempre fui uma menina tranquila, sempre fui uma menina pé no chão. Do nada, parece que eu tinha virado uma qualquer, que tava aceitando qualquer situação, que tava me colocando nesse lugar. Então, muito arrependimento e muita vergonha, eu fui lá, devolvi o dinheiro pra ele e contei pra ele a verdade, contei pra ele que eu nunca estive grávida, que eu tava com raiva dele, de toda a situação, e a gente acabou acabando por ali, né?
Recentemente ele até chegou a mandar mensagem, falar comigo, mas eu não falo com ele porque dentro de mim eu tenho um sentimento de pena tão grande de mim mesma, sabe? É o único sentimento que eu tenho de ter me permitido ter passado por essa situação, ter me permitido ter me convertido nessa pessoa, nessa menina, sabe? Por conta de um homem, por conta de uma pessoa que não teve nada a ver comigo. Então, muitas das vezes, quando eu falo sobre isso, porque eu tenho que ver ele em festas, eu vejo ele nos rolês, a cidade é pequena, a gente se tromba, mas eu sinto vergonha de tudo que aconteceu. E todo o conselho que eu tento dar para as mais jovens, para as minhas amigas, alguém, toma cuidado em questão de virgindade, porque eu tenho certeza que o sentimento que eu tive, que eu desenvolvi essa dependência, foi por ele ter tirado minha virgindade. Se eu pudesse, eu escolheria uma pessoa que eu confio, uma pessoa em que não teria feito do jeito que ele fez, tentar ir dentro de uma construção ou alguma coisa do tipo, sabe? Por mais que eu quisesse, não era isso que eu merecia. E eu acho que a virgindade é uma coisa que às vezes muda o nosso comportamento, né? Quando a gente gosta de alguém, a gente quer que seja essa pessoa, a gente esquece de olhar para as consequências, para o pós. Então, quando você for tomar essa decisão na sua vida, de dar esse passo na sua vida, olhe para o pós, porque quando a gente está aqui na pré-ação ali, tudo, parece que tudo tá maravilhoso, mas observe os sinais para entender se depois disso as coisas vão continuar como elas são ou simplesmente vai se desvairar e vai sumir como esse rapaz tentou sumir da minha vida, e tudo que eu fiz depois foi para tentar segurar ele pelo fato dele ter tirado a minha virgindade. Então muita atenção com isso, sabe? Porque uma pessoa certa pode evitar um monte de consequência errada. Oi, minha cat, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história porque realmente a perca da virgindade, ela é um passo único e marcante na vida de qualquer pessoa. Tem pessoas que levam isso como, não estou nem aí, não tem nada a ver. Já outras pessoas levam isso com muita dor e muita consequência. Exatamente por isso, uma vítima, quando ela sofre um tipo de abuso na infância, isso é extremamente doente e marcante, porque a primeira vez que ela teve contato com o ato sexual foi através de uma violência. Mas poucas pessoas sabem que mesmo quando você é adolescente, você se envolve com um rapaz e vocês fazem de qualquer jeito, é um tipo de violência, não do outro para com você, mas de você para você mesma. Você está violando o seu próprio sentimento, a sua capacidade emocional de lidar com o pós-virgindade, a sua forma de pensar, sua forma de se posicionar no mundo, o que você sente, o que você quer, o que você espera. Tudo isso faz parte da sua essência como pessoa, como mulher e como homem. Então, quando você simplesmente só faz por impulso, por influência, por manipulação, por coisas momentâneas do aqui e do agora, você acaba violando seus próprios limites. Aquilo que depois vai te perturbar a cabeça, vai te deixar doente, vai te deixar pensativa, vai te deixar, ai meu Deus, não deveria ter feito, agora eu sou assim, eu sou assado, né? E te coloca dentro de um monte de atitude assim, ó, que consequência errada, uma bola de neve. Essa história é um reflexo disso, né? Provavelmente, se ela não tivesse apegada nesse carinho, talvez ela não teria perdido a virgindade dela do jeito que ela perdeu, e talvez ela não teria buscado que ele se mantivesse na vida dela o tempo inteiro. Porque sim, a virgindade, o ato sexual é uma conexão tão profunda que ela é capaz de te conectar com o emocional do outro a ponto de quando ele vai, você sofre, você quer aquilo de volta, né? Você quer o amor, você quer estar perto, você quer que seja aquela pessoa, porque ela já foi uma, você não quer que seja outra, você quer que seja aquela. Então sim, a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente escolhe dar esse passo na nossa vida. Se você também tem uma história de primeira vez, seja boa, seja ruim, me mande sua história no historiascanaldiodepaula@gmail.com, curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo e até o próximo vídeo.